Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21. Assim diz a palavra de Deus. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos ajudando neste momento a compreender o significado deste texto que lemos e, principalmente, Pai, a aplicar estes conselhos tão valiosos na nossa prática do dia a dia. Nós te pedimos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em seu livro, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, o Dr. Marshall Rosenberg explica os princípios da comunicação, como as pessoas se relacionam entre si e quais são os problemas que decorrem de uma comunicação disfuncional, de uma comunicação que não é saudável. Frequentemente, as nossas conversas são disfuncionais. Nós falamos coisas que nós não deveríamos e nós escutamos mal o que os outros querem dizer para nós. Porque muitas vezes a nossa conversa está contaminada pelas crenças inconscientes que nós temos a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros e principalmente daquele que fala com a gente, e a respeito do mundo. Então, as nossas conversas frequentemente são negativas. E mesmo quando nós queremos expressar o nosso desejo em relação ao próximo, quando nós queremos expressar o nosso amor em relação ao nosso semelhante, em relação ao nosso parceiro, companheiro, companheira, muitas vezes essa conversa traz nas entrelinhas aspectos negativos que prejudicam
o relacionamento e nós não conseguimos viver o amor que Deus deseja que nós vivamos. Nós ficamos muito aquém do exercício do amor. Pelo fato de a nossa comunicação muitas vezes ser disfuncional, resultam conflitos entre pessoas que querem bem uma à outra. E além de conflitos, nós geramos sentimentos bastante desagradáveis nas nossas conversas e nos nossos relacionamentos. Geramos desconfiança, geramos sentimentos de frustração, de decepção, de amargura. E aí, relacionamentos que deveriam expressar o amor sincero de um para com o outro, acabam descambando muitas vezes em atitudes agressivas e até em violência. E quando não, em fins trágicos como assassinato, como suicídio. Quantas vezes nós vemos casais que no início expressam o amor ao outro, querem genuinamente que o relacionamento dê certo, mas depois de algum tempo surgem brigas, surgem decepções, agressões e, às vezes, esses relacionamentos vão parar nos programas de TV que só de você ligar a televisão já começa a sair sangue, não é? Pelo visor. Nós somos assim. É impressionante como a nossa sociedade é tão avançada em algumas questões, como as questões científicas, as questões técnicas, e nós somos tão atrasados em aspectos ligados à linguagem, à comunicação, à exposição dos nossos sentimentos. O pastor há pouco estava orando pela paz no mundo. Quantas guerras, quantos conflitos são gerados porque as pessoas não sabem comunicar as suas necessidades de uma maneira saudável. Não conseguem sentar à mesa para discutir de uma forma racional e positiva os seus problemas. Havia um apresentador muito famoso, e vocês, como são jovens, provavelmente vocês não conhecem essa pessoa, mas eu conheci pela minha idade, o Chacrinha. E o Chacrinha dizia: quem não se comunica, se trumbica. Vocês não são tão jovens quanto eu pensava. Quem não se comunica, se trumbica. E que grande verdade é essa? As pessoas, muitas vezes, se envolvem em conflitos, em brigas, porque não sabem se comunicar. E o amor a que Deus em Cristo nos chamou a viver e a expressar fica seriamente comprometido, porque a nossa linguagem é muito ruim, é doentia muitas vezes. Recentemente eu li um artigo de um especialista que aplicava essa frase do Chacrinha até a questões profissionais, envolvendo empresas. Se uma empresa não sabe se comunicar com o público, se uma empresa não sabe vender o seu produto através de uma linguagem que seja positiva, que chame a atenção do público, por melhor que seja o produto que essa empresa fabrica,
ela não vai conseguir vender esse produto e pode até falir. A mesma coisa acontece em relação a aspectos profissionais das nossas vidas. Por melhor que um profissional esteja capacitado tecnicamente a exercer a sua ocupação, se ele não sabe se relacionar bem com os colegas da equipe, se ele não sabe se comunicar de forma saudável, por melhor e mais preparado que ele esteja profissionalmente, ele pode ser mandado embora. Porque se valoriza muito, especialmente nos dias de hoje, não só a questão da competência técnica, mas a questão da competência emocional. E isso envolve saber se relacionar de uma forma positiva com os colegas de trabalho. E, claro, com o companheiro, com a companheira, com os vizinhos, e pensando em sociedade, uns com os outros. A linguagem não saudável vai se refletir em relacionamentos sociais, afetivos, familiares, profissionais de baixa qualidade. E nós vamos sentir isso até mesmo na nossa saúde, porque a nossa saúde não depende só do bom funcionamento das nossas células, a nossa saúde depende de várias questões, entre elas, relacionamentos que sejam satisfatórios. E se eu não vivo um relacionamento que é satisfatório, se eu não consigo expressar o amor em sua plenitude, como Deus me chama a expressar, esses relacionamentos se tornarão amargos e terão consequências ruins na minha vida e na vida das outras pessoas. O Dr. Eric Berne, criador da análise transacional, formulou uma ideia que é muito útil na nossa vida afetiva e profissional, e na nossa saúde também. Ele disse que o ser humano, por não saber amar como verdadeiramente deveria amar, substitui frequentemente a intimidade nos relacionamentos por formas negativas de relacionamento e comunicação que ele chamou de jogos psicológicos. O que são jogos psicológicos? Jogos psicológicos são movimentos em que as pessoas que se relacionam entre si alternam seus papéis. Ora perseguem uma outra, ora salvam uma outra, e ora se vitimizam uma perante a outra. E esses movimentos, esses jogos psicológicos, estão presentes abundantemente. Aonde? No casamento, na igreja, no trabalho, nas relações de sociedade, entre vizinhos, entre autoridades e súditos. As nossas vidas, muitas vezes, parecem uma novela. Por mais que a gente queira seguir o amor como Cristo nos ensinou, nós prejudicamos essa vivência do amor. Porque as nossas vidas parecem verdadeiras novelas. Por nós sermos emocionalmente e em termos de linguagem, muitas vezes, iletrados, nós perseguimos o nosso companheiro. Na semana que vem, nós salvamos o nosso companheiro. Nós fazemos coisas que ele não pediu para a gente fazer, como se ele não tivesse capacidade de fazer certas coisas, e nós fazemos por ele ou por ela.
Em outros momentos, nós queremos ser a vítima do nosso companheiro. Olha como você me faz sofrer. Olha como estou por sua causa. Olha, se você não fizesse aquilo, hoje eu estaria formado, hoje eu seria um grande empresário. Mas por causa de você, olha como eu terminei hoje. Isso é muito frequente nos relacionamentos. E a única maneira de nós vivermos o amor em sua plenitude é seguindo alguns princípios básicos que o Espírito Santo nos mostra aqui na Bíblia. E esses princípios, claro, foram largamente desenvolvidos por profissionais da área tanto teológica como psicológica, e existem bons livros aí à disposição. Mas o que nós vamos atentar hoje é em relação aos princípios, aos conselhos que valem ouro, que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever na sua carta aos Romanos. Que princípios são esses? Que conselhos valiosos são esses? Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós aprendemos que o nosso comportamento deve ser moldado por algumas atitudes. E a primeira atitude é o amor fraternal. O apóstolo Paulo começa esse texto dizendo que o amor seja sem hipocrisia. Que desafio para nós. Quando a gente lê, a gente pensa assim, é lógico que o amor tem que ser sem hipocrisia. Mas quando a gente presta um pouco mais de atenção a esse texto, a gente vê que só pode viver um amor desse tipo quem aprendeu a viver influenciado pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo e mais ninguém pode capacitar uma pessoa a viver um amor sem hipocrisia. O que é ser hipócrita? Ser hipócrita significa vestir uma máscara. Esse é o sentido do texto, da expressão. E nós temos muita dificuldade em não usar máscaras. Porque as máscaras, ao longo das nossas vidas, nos ajudaram a nos adaptar à família, às expectativas das outras pessoas, inclusive dos pais. As máscaras nos ajudaram a criar amizades nas escolas, no trabalho. Quem sabe, se eu mostrasse quem eu realmente sou, ninguém ia querer fazer amizade comigo, ninguém ia querer sair comigo. Então eu coloco uma máscara e faço o papel de um ator ou de uma atriz. E muitos relacionamentos, na verdade, são caracterizados por atores que têm grande dificuldade em tirar a máscara. E o apóstolo Paulo diz aqui que não dá para a gente usar uma máscara e para a gente viver o amor que o Espírito Santo quer que a gente viva. Então, a primeira coisa que o cristão precisa aprender a fazer é ser ele mesmo. Talvez isso já seja uma linguagem que você já tenha ouvido 1 milhão de vezes. Seja você mesmo. Seja você mesma. Mas é uma frase que contém um princípio que é muito difícil de a gente seguir à risca. Você tem coragem de ser você mesmo? O que significa ser você mesmo? Não é ser individualista. O amor não pode ser individualista.
Não é ser egoísta, egocêntrico, não. Viver o amor sem hipocrisia implica eu saber reconhecer quais são as minhas verdadeiras necessidades. Porque quando eu coloco uma máscara, eu me impeço de olhar para as minhas verdadeiras necessidades. Quando eu coloco uma máscara, eu não consigo olhar para aquilo que eu realmente desejo. Quando eu coloco uma máscara, eu não consigo ser quem eu sou. Eu assumo o papel da máscara. E quando eu não consigo entrar em contato com os meus sentimentos, quando eu não consigo entrar em contato com os meus valores, quando eu não consigo reconhecer quais são as minhas verdadeiras necessidades, na verdade eu não consigo me relacionar com o outro. E o outro vai passar a ser inconscientemente um salvador da pátria, e ele é que vai ter que descobrir o que eu sinto, ele é que vai ter que descobrir quais são as minhas necessidades, ele que vai ter que satisfazer os meus desejos. E como esse papel é impossível de cumprir, muitos relacionamentos terminam fracassados, e o amor não é vivido em sua plenitude. Se você quiser viver o amor fraternal, a palavra em grego é Filadélfia, aquele amor entre pessoas que são da mesma família, seja esse amor expresso no casamento ou no trabalho, ou entre pais e filhos, entre parentes, enfim. Esse amor fraternal precisa ser um amor sem hipocrisia. Precisa ser um amor sem máscaras. Por isso que Jesus disse certa vez que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Essa frase de Jesus provavelmente é muito pouco estudada. Quando Jesus disse que o seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não, o que Jesus estava dizendo para nós é que aquilo que você expressa seja de fato aquilo que está dentro do seu coração. Porque quando você usa máscaras, você vai falar sim quando na verdade você queria dizer não. E você vai falar não quando na verdade queria dizer sim. Claro que Jesus não está dizendo para nós sermos inconsequentes, não é isso. Mas Jesus está ensinando para nós sabermos conhecer quem nós realmente somos. Porque somente quando nós conhecemos e reconhecemos o que vai dentro de nós, é que nós podemos amar sem hipocrisia, sem máscaras. O segundo conselho de ouro que o Espírito Santo nos dá nesse texto de Romanos é que, para amar de verdade, nós devemos cultivar a humildade e a paciência. Diz aqui o texto bíblico: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Quantas vezes nós já lemos isso? Eu e você já devemos ter lido isso daqui centenas de vezes. Mas será que você e eu conseguimos colocar isso em prática? De verdade, você consegue abençoar uma pessoa que está fazendo mal para você? Você consegue orar para que Deus ajude e abençoe aquele seu colega do trabalho que tentou e ainda tenta puxar o seu tapete para ele receber a promoção e não você? Você consegue abençoar e orar um companheiro, uma companheira, um amigo que mente para os outros falando que você fez coisas que você não fez? Você consegue desejar o bem para essa pessoa
Se nós formos depender da natureza humana, a resposta é não. Claro que não. Não está na nossa natureza humana, não está na psicologia humana a capacidade de desejar o bem a uma pessoa que faz mal para nós. Não está na capacidade da mente humana orar, fazer o bem, desejar o melhor para alguém que é nosso inimigo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente quando nós olhamos para Jesus e entendemos que Jesus Cristo é o modelo das nossas vidas, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, no sentido que é Ele só que nos dá a capacidade de viver o amor que Deus pede, somente debaixo da unção do Espírito Santo é que nós podemos desejar o bem a quem faz o mal para nós. E por isso que a Bíblia diz que não dá para amar se a gente não for humilde e se a gente não for paciente. Humilde para eu entender que aquela pessoa que faz o mal para mim, ele só faz o mal para mim porque ele está nas trevas. Eu não sou melhor do que ele. Eu não sou nem um pouco melhor do que aquela pessoa. Simplesmente eu tive o privilégio de conhecer a luz de Jesus. E aquela pessoa ainda não. Quem sabe amanhã ele pode conhecer essa luz. Qual o exemplo bíblico mais marcante que a gente tem em relação a isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em determinado momento, diz: eu sou o pior pecador. Eu ajudava as pessoas, no caso os judeus, que pensavam como mim, como eu ajudava essas pessoas a assassinar os cristãos recém-convertidos em Jerusalém e na Síria. Paulo ajudava os judeus radicais da sua época a matar os cristãos, a torturar os cristãos, até que Paulo um dia conheceu a luz. Quando ele conheceu a luz de Jesus, ele mudou radicalmente. Aquela pessoa no trabalho, aquela pessoa no prédio, enfim, aquela pessoa que faz o mal para mim, de uma maneira ou de outra, ela não é pior do que eu. Ela é igualzinha a mim. Só que ela ainda não teve o privilégio de conhecer a luz de Deus revelada em Jesus Cristo. E por isso nós também precisamos ser pacientes, saber aguardar o momento de cada um. Quem sabe, pela graça de Deus, aquela pessoa que tanto me atormenta, quem sabe essa pessoa daqui a algum tempo vai ter a oportunidade de conhecer Jesus e ser transformada. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, diz assim: nunca revidem o mal com o mal. Nunca. E isso vale até para relacionamentos próximos como casamento, amizade. A pessoa te ofendeu, nunca haja com agressividade. Deus diz para nós: se alguém te fez injustiça, eu é que vou retribuir. Porque Deus sabe como educar uma pessoa. E nós, no calor do ódio, da emoção, nós vamos fazer besteira. Então fica quieto. Alguém te xingou no trânsito, não vai revidar. Fica quieto. Não faz bobagem. Por causa de uma bobagem, você pode levar um tiro. Não faça nada. Ore para Deus. Deus ilumina essa pessoa. Faz ele aprender a dirigir melhor. Sei lá o que você vai falar. Mas não revida. O seu amigo te falou uma coisa que não foi legal. Não revida. Não seja arrogante. Não seja orgulhoso. Não devolva o mal com o mal. Ore por ele. Peça que a luz de Deus
Toque no coração dele. E por isso que o terceiro conselho de ouro que a Bíblia nos dá em relação ao amor é praticar caridade. Praticar caridade significa fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem sempre. A toda hora, faça o bem. Fazer o bem não significa só o bem no sentido de doar dinheiro para uma instituição de caridade, mas faça o bem em tudo aquilo que você faz. Se você vai sair amanhã para o trabalho, faça o seu trabalho bem feito. Você vai orar por uma pessoa, ore de uma forma fervorosa, com o Espírito Santo te dando entusiasmo para orar pela pessoa. O que você for fazer, faça bem, porque a fé sem obras é morta, diz Tiago. Tiago diz, assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então o amor nos leva a fazer o bem sempre. A pessoa fez o mal para você, faça o bem para ela. Olha como Paulo termina aqui. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quando você faz o bem para quem fez o mal para você, o fogo purificador de Deus está na cabeça dessa pessoa. Muitas vezes ela vai se envergonhar do que fez, vai se arrepender, e quem sabe isso será uma oportunidade para essa pessoa se converter a Jesus. Então faça o bem sempre. Que nós possamos nos relacionar de maneira saudável uns com os outros. Que nós possamos melhorar a qualidade da nossa comunicação. Que nós possamos, de fato, amar uns aos outros com amor fraternal, com humildade, com paciência. E sempre pratiquemos o bem. Que Deus nos abençoe.